E aí, alunos, tudo bem? Bom, nós vamos começar nossa aula agora falando sobre a formação da monarquia na França. É claro que a França foi caracterizada aí por ter um dos maiores poderes absolutistas durante o século XVI, o século XVII e o século XVIII. E é sobre isso que nós vamos tratar agora, porque aqui dá história. Para começarmos então a nossa aula, nós precisamos falar sobre a formação do Reino Franco. O Reino Franco, ele se forma num território que até então era dominado pelos romanos, ou seja, fazia parte do Império Romano. Os francos, que eram um dos povos bárbaros, acabou invadindo uma região chamada Gália. E nesse território, então, eles foram estabelecendo o seu poder, dominando o território dos romanos. Com o decorrer do tempo, os sucessores que ocuparam o poder do Reino Franco foram expandindo esse território até chegarmos aí na formação do governo e do Império Carolíngio. O Império Carolíngio ele vai ser controlado, dominado por Carlos Magno. Ele vai estar no poder entre os anos de 711 e 814. Vai conquistar vários territórios, mas após a sua morte, todo esse Império Carolíngio vai ser dividido em três partes, através do Tratado de Verdun. Esse Tratado de Verdun, ele estabelecia que o Império Carolíngio seria dividido em três partes iguais para os netos de Carlos Magno. A partir desse momento, esse território passa a se estabelecer em três, como vocês estão vendo no mapa, e com o passar do tempo, nós vamos ter aí, com o passar do tempo, nós teremos o ano 987, quando vai ser formado, então, uma nova unidade territorial. Na verdade, o que vai acontecer nesta época? Nós vamos ter aqui o Conde de Paris, esse conde de Paris chamado Hugo Capet, ele consegue conquistar o último território dominado pelo rei carolíngio, ou seja, por aquele sucessor de Carlos Magno. É nesse momento, então, no ano de 987, que nós vamos ter dentro do território franco a formação da dinastia capetinga. Essa dinastia, que quer dizer família, vai ficar no poder desse território durante os anos de 987 a 1428. O que quer dizer isso? Quer dizer que, na verdade, durante todo esse período, a família que irá governar esse território é a família capetinga. Todos os sucessores estarão no poder, estarão no controle do governo desse território. Bom, é nesse momento, então, né, da dinastia capetinga que nós vamos ter Filipe III. É claro que nós não vamos falar daqui de todos os reis, mas Filipe III ele precisa ser destacado pelo seguinte fato: ele vai conseguir ter o controle sobre a nobreza. Isso é um ponto muito importante, porque para consolidar o poder absolutista, nós vamos perceber que o rei ele vai precisar de três coisas. Primeiro, ter o controle dos nobres e, portanto, ter a desmilitarização desse grupo. Ele precisa ter o controle sobre a burguesia para que ele tenha vantagens econômicas e, principalmente, controlar a igreja, que tem uma forte influência e poder sobre os indivíduos, sobre os cristãos. Então, Filipe III ele vai manter o controle dessa nobreza. Para isso, ele vai desmilitarizar essa nobreza. De que maneira? Simplesmente ele vai tirar o poder de controle das terras dessa nobreza, vai dar privilégio para ela e vai trazer essa nobreza para perto dele. Ele começa aos poucos a criar um compromisso de subvassalos, ou seja, dentro daquele contexto, ainda nós tínhamos um pouco dos resquícios da sucerania e vassalagem, aonde o sucerano tem aliança com o seu vassalo, mas o vassalo do meu vassalo não é o meu vassalo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a partir de agora, essa ideia de que o vassalo do meu vassalo não é o meu vassalo vai acabar. E que todos que estão dentro do território passarão a prestar obediência, lealdade a Filipe, que agora está governando esse território. Nós teremos também uma centralização militar, porque no momento que Filipe ele tira o poder das armas das mãos da nobreza, essas que têm terras, essas que têm os seus feudos, ele passa agora a concentrar sobre o seu governo esse poder das armas, o poder do exército, que é uma característica muito importante para a centralização do poder. Ele passa a ter o controle da força e, aos poucos, ele vai centralizando a justiça. Isso quer dizer que, a partir desse momento, ele pode criar as leis e, ao mesmo tempo, punir aqueles que desrespeitarem as leis. É meio como se ele assumisse o poder legislativo e o poder judiciário em uma pessoa só. Com o passar do tempo,
nós vamos ter então um outro rei, que será o rei Luís IX. Luís IX, ele passa a governar a França entre os anos de 1226 até 1270. Um ponto importante nesse governo vai ser a unificação monetária. O que quer dizer isso? Luís ele vai trazer para perto dele uma classe que é muito importante para uma monarquia, a burguesia. Ele passa a estabelecer uma única moeda dentro de todo o território da França. Isso facilita o comércio dos burgueses. Isso proporciona aos burgueses o desenvolvimento das atividades mercantis no momento em que eles não precisarão constantemente estar mudando de moeda de um lugar para o outro, onde eles vão desenvolver as suas atividades comerciais. Ao mesmo tempo, ele vai criar as leis que vão padronizar esse mercado interno, e isso também favorece para os lucros que a burguesia poderá ter, sem contar também a aproximação com essa classe burguesa. E no momento que ele tem essa aproximação com a classe burguesa, para ele isso é muita vantagem, pelo simples fato de que, com o dinheiro que ele arrecada dos impostos cobrados sobre a burguesia, ele tem condições de manter os seus gastos, os seus privilégios, os privilégios da nobreza e, é claro, manter o exército, que é a base do poder de toda monarca. Bom, dando seguimento a isso, nós vamos chegar no governo de Filipe o Belo. Filipe o Belo ele vai passar por um momento muito importante de grandes mudanças dentro da França, porque é durante o seu governo que vai acontecer a reunião dos Estados Gerais. O que seria esta reunião dos Estados Gerais? A reunião dos Estados Gerais era o momento no qual Filipe convocou representantes do primeiro estado, que é a igreja, do segundo estado, que é a nobreza, e do terceiro estado, que é a burguesia, que representa, na verdade, o povo. Nesta reunião, o objetivo, a pauta ali, era exatamente para debater se seria viável ou não, justo ou não, cobrar impostos da igreja. Filipe é um tipo de rei que ele quer mais poder além daquele que os seus antepassados deixaram. Ele quer estar acima, ele precisa estar em destaque. A figura do Papa o incomoda um pouco. Então, um dos pontos importantes é cobrar impostos da igreja. É fazer a igreja também contribuir para sustentar o poder do rei. E é nesse momento, então, que vai ser aprovado dentro dos Estados Gerais que o clero pode sim pagar os impostos, não há problema nenhum nisso. O fato é que o Papa Bonifácio VIII, que estava no poder da Igreja Católica Apostólica Romana, vai excomungar Filipe. Filipe, não aceitando essa ameaça sobre o seu poder, né, já visando a tornar o seu poder um poder absoluto, ele rompe com o Papa. Tanto é que há várias histórias que contam que ele consegue fazer a cabeça da população para assassinar o Papa. Então, o Papa Bonifácio ele vai ser morto, logo em seguida virá um outro Papa que também será assassinado. O fato é que o novo Papa eleito será um Papa francês. O próprio Filipe ele consegue criar uma estratégia para colocar no poder da Igreja Católica um Papa que seja de origem francesa. A partir de então, por meio, né, dessa gambiarra, vamos dizer assim, é escolhido o Papa, então, Clemente V, para ocupar, né, o poder da Igreja Católica e assim, é claro, está em aliança com o rei Filipe o Belo. É nesse contexto que vai acontecer não só a troca de um Papa por um Papa francês, mas também a sede da Igreja Católica, do poder papal, não vai ser mais em Roma, passará agora a ser dentro do território francês, na cidade de Avignon. É nesse território que o Papa vai controlar todo o poder da Igreja Católica. Acontece que a maioria dos católicos não concordam com isso e vai ter um cisma do Ocidente, um momento no qual teremos dois papas governando ao mesmo tempo. Um papa que vai ficar estabelecido lá em Avignon, lá na França, e, é claro, aliado ao rei Filipe, e teremos um outro papa eleito para controlar a Igreja Católica, mas na cidade de Roma. É um momento no qual a Igreja Católica ela sofre uma divisão. E isso enfraquece o poder dos católicos, isso enfraquece o poder da Igreja, mas ao mesmo tempo fortalece o poder do rei. É pela primeira vez na história a Igreja Católica ela é dividida, né, dentro da sua instituição. A consequência de tudo isso vai ser, como eu coloquei, o enfraquecimento da Igreja Católica e, é claro, a centralização da monarquia. Perceba que nós já conseguimos alcançar os três objetivos para a formação de um sistema absolutista,
que é, de fato, montar um exército forte, desmilitarizar a nobreza, trazer a burguesia para perto e, é claro, ter o controle sobre a própria igreja. Eu coloquei aqui um modelo para que vocês possam acompanhar a divisão da Igreja Católica e, ao mesmo tempo, enquanto nós temos um Papa francês, que é o que está em rosa, nós temos também um Papa na Itália, né, em Roma, que está aí em cinza, e teremos também um Papa lá em Pisa, né? Isso é o cisma do Ocidente, a divisão que a Igreja Católica irá sofrer aí durante esse período. A Europa estava em constantes conflitos entre os reinos. Todos queriam afirmar seu poder e as fronteiras eram frágeis. Entre eles estava a França, onde o rei Filipe IV, o Belo, queria expandir o seu poder a qualquer custo para enfrentar a Inglaterra. Foi quando teve uma ideia inédita: cobrar impostos da igreja. A retaliação foi rápida e o rei foi excomungado pelo Papa. O Papa não esperava que a campanha difamatória feita por Filipe o Belo pudesse ser tão forte a ponto de ele acabar espancado e morto pela população. O novo Papa que o sucedeu também morreu em menos de um ano, em origens até hoje desconhecidas. É quando assume o Papa francês Clemente V que reverte as decisões da Igreja em favor de seu rei. Na ânsia por poder, Filipe IV continuou expropriando judeus e bancos, gerando inflação, dando calotes e fazendo imensas dívidas. A população se revolta com a imensa crise e o rei recorre à Ordem Templária, que emprestou dinheiro para pagar suas dívidas. O problema é que o empréstimo foi indevido. O dinheiro era usado para as cruzadas e quando o grão-mestre da ordem Jacques de Molay soube do fato, expulsou o tesoureiro, abrindo um cabo de guerra com o rei francês. Filipe o Belo usa de novo a mesma estratégia. Começa a campanha difamatória contra os templários e usa o Papa que está sob seu domínio para proibir a ordem e confiscar seus bens. Na noite de sexta-feira de 13 de outubro de 1307, centenas de cavaleiros templários por toda a França foram capturados pelos soldados do rei e, segundo alguns historiadores, sujeitos a torturas para confessarem seus crimes. Até hoje, não temos todas as conclusões sobre essa história, mas para muitos, aquela noite seria o motivo da superstição de sexta-feira 13 ser um dia sombrio. Com a morte, é claro, de Filipe o Belo, nós teremos aí um próximo rei ocupando o cargo, Carlos IV. Carlos IV, ele vai ser o responsável por desencadear o que nós vamos chamar então de a Guerra dos 100 Anos. Ele morre sem deixar herdeiro, né? Ele não deixa nenhum homem para lhe suceder ao trono, e nesse cenário então vai instaurar uma guerra entre França e Inglaterra. Mas a guerra não é só por uma questão de sucessão do trono francês, ou seja, quem vai ocupar o lugar de Carlos IV. A Guerra dos 100 Anos ela vai ser caracterizada também por uma disputa territorial. França e Inglaterra estão disputando um território chamado Flandres. O território de Flandres, que hoje se encontra, né, no norte da França, é um território propício, voltado para o comércio de tecidos. É bom deixar claro que os franceses eles desenvolviam ali a atividade mercantil, o comércio de tecidos. Mas grande parte desses tecidos também eram vendidos pelos ingleses, que também produziam esse tipo de produto. E o território de Flandres, por ser um território em que a economia se desenvolve, em que o comércio é muito forte, ele se torna aí alvo desses dois territórios que agora vão disputar no que nós vamos chamar de Guerra dos 100 Anos. O que foi a Guerra dos 100 Anos? A Guerra dos 100 Anos, na verdade, ela não durou 100 anos. Ela durou no total de 116 anos, entre os anos de 1337 ao ano de 1453. Nesse momento, nós teremos os seguintes motivos para esse conflito acontecer. Primeiro de tudo, a sucessão do trono francês, como eu havia dito. De um lado, eu tenho a família de Valois, que é uma família que está disputando o direito de assumir o trono da França. Mas eu tenho também a Inglaterra, que tem ali parentes próximos ao rei que foi morto e que, portanto, exige ali o direito de ter um sucessor, de ter alguém ocupando o trono francês. Nós teremos também um outro motivo, o controle sobre a região de Flandres, a área voltada para o comércio.
É nesse momento que a gente tem que analisar os dois lados, o lado dos franceses e o lado dos ingleses durante todo esse período de conflito. É claro, como eu disse, é uma guerra que dura, de fato, 116 anos, mas não é uma guerra constante. Ela tem seus momentos de conflito, um momento de pausa, um momento que volta o conflito e assim sucessivamente, né? É nesse cenário que nós vamos analisar o contexto francês. A França, ela vai estar sob o controle da dinastia de Valois, que buscava esse poder no trono francês, tinha também o interesse de controlar a região de Flandres, mas durante esta guerra, nós temos aqui uma nobreza que vai lutar, uma nobreza que vai ter que gastar, uma nobreza que vai perder vidas, uma nobreza que vai ter prejuízo. Essa nobreza, conforme ela vai sofrendo sérias consequências no decorrer dessas guerras, ela vai ficando enfraquecida. No decorrer do enfraquecimento dessa nobreza, ela começa a explorar cada vez mais os seus camponeses. Ela busca cada vez mais apertar as cobranças sobre a camada camponesa que trabalha nas suas terras. Mas não só isso, tá? Nós teremos um período também do século XIV, que é o período que ocorre essa Guerra dos 100 Anos, em que a Europa passará por sérios problemas. Problemas climáticos, onde nós vamos ter um período de muita chuva e de muita seca. Nós teremos também um período de queda na produção de alimentos e, consequentemente, o período da peste negra. Essa doença que vem do Oriente por meio dos navios italianos, que por meio da pulga do rato propaga essa peste, essa doença, dentro de todo o território europeu. E a França, é claro, não ficará de fora. Dentro da peste negra, nós teremos em torno de quase 50 milhões de mortes. E isso vai atingir parte da nobreza e parte da camada camponesa lá no território francês. Os poucos camponeses que restaram, que sobreviveram a esta peste, e toda essa situação de crise que a Europa passa, começa a cobrar destes nobres o direito da terra, a liberdade sobre a terra. E é nesse cenário que vai desencadear as revoltas camponesas, que a gente pode chamar também de jaqueires. Simplesmente, os camponeses eles buscavam atacar aquilo que a nobreza tem como privilégio, a terra. Tirando a terra da nobreza, a nobreza iria perder o seu poder. E é claro que a nobreza, nesse momento, começa a ficar desesperada, porque ela está fraca por causa de uma guerra que não tem fim, por causa de toda essa crise do século XIV, e, portanto, há uma necessidade de encontrar um caminho para sanar tudo isso. E nós vamos perceber que no decorrer do desenrolar desses fatos históricos, a solução para a nobreza vai ser centralizar o poder nas mãos de alguém que seja forte e capaz de controlar tudo isso. Do outro lado, eu tenho os ingleses. Os ingleses, lá na Inglaterra, nós vamos ter duas dinastias, que é a dinastia Plantageneta e os Lancasters, né? Essas duas dinastias disputam também o trono, disputam também poder, e, é claro, tem o objetivo de controlar o território de Flandres. É nesse cenário também que nós vamos ter revoltas camponesas acontecendo dentro da Inglaterra, que é quase o mesmo motivo da França. Os nobres estão enfraquecidos por causa desta guerra, por causa dos conflitos que ocorreram com a Guerra dos 100 Anos. No momento em que nós teremos a vitória dos franceses na Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra, por perder o conflito, vai ficar fraca. A Inglaterra, ela vai enfraquecer não só a nobreza, mas a burguesia. Porque a burguesia tinha a esperança de conquistar a região de Flandres, dar continuidade ao seu comércio. E no momento que a burguesia está enfraquecida, ela passa a vender menos. Se a burguesia passa a vender menos, ela passa a vender menos o quê? Tecido. Esse tecido é produzido com lã. Lã que sai das ovelhas que são criadas nas terras da nobreza. Ou seja, a nobreza não está mais vendendo lã da mesma maneira que vendia antes para os artesãos que produzem os tecidos que a burguesia irá vender. Portanto, ali uma consequência que vai atingir não só os nobres, como também os próprios burgueses. Então nós temos um cenário de caos, de crise dentro da Inglaterra. E isso vai enfraquecer o parlamento da Inglaterra. Porque lá na Inglaterra o parlamento é formado por parte, né, nós temos uma camada ali que vem da burguesia, mas uma grande camada que vem de uma nobreza, que a gente chama de nobreza, que passou por um sistema de burguesamento, né? Uma nobreza que depende do comércio, que depende dessa atividade mercantil para também manter o seu sustento e o seu poder.
e isso enfraquece essa nobreza que está dentro desse parlamento. No momento que o parlamento está enfraquecido, o rei pode conquistar o seu poder novamente, pode se fortalecer e controlar o território sozinho. E é nesse cenário que na Inglaterra nós teremos ali a Guerra das Duas Rosas. De um lado a família dos Yorks e do outro a família dos Lancasters, disputando o trono da Inglaterra. Então a gente para observar que dentro desse cenário da Guerra dos 100 Anos, nós temos duas realidades acontecendo. Nós temos a realidade dos franceses, que vão viver um período de crise, mas terão a vitória da Guerra dos 100 Anos, e nós teremos também um cenário de crise e de perda, né, lá dentro da Inglaterra. Em ambos, nós teremos o fortalecimento também da monarquia. Bom, o que leva a França a vencer a Guerra dos 100 Anos? O fato é que, dentro desse contexto todo de vitória francesa, nós temos uma figura muito importante a ser destacada. Uma mulher que ela dirá para o rei, né, para aqueles que estão à frente do controle político da França, que ela recebeu uma visão de Deus e que Deus deu a ela a seguinte missão, que ela deveria se vestir como soldado, lutar na guerra e assim a França teria a vitória e os franceses poderiam ocupar o trono, né, da França, como era direito seu e era pelo qual eles estavam lutando. É nesse cenário, então, nós vamos ter a figura de Joana d'Arc, uma figura feminina muito importante dentro do contexto da Guerra dos 100 Anos. Nós teremos também o apoio da Igreja Católica. A Igreja Católica vai apoiar a França na Guerra dos 100 Anos com o seguinte interesse, de que se a França for vitoriosa, o cisma do Ocidente irá acabar. Ou seja, o Papa voltará para a cidade de Roma e a Igreja Católica terá apenas um único Papa e esse Papa ficará comandando todo o sistema católico lá em Roma, como sempre foi. Tá? O fato é que a França vence essa batalha com o apoio da Igreja Católica. Isso vai fortalecer o poder do rei, como nós falamos, por causa das revoltas camponesas, de uma nobreza enfraquecida. Nós teremos a legitimação do poder da Igreja Católica, né, como a religião predominante dentro da França, e a nobreza, que agora vai depender desse rei para assumir o poder. E onde está Joana d'Arc nessa história toda? Joana d'Arc, ela simplesmente passará neste momento, agora, se tornar uma figura simbólica para os franceses, como símbolo de nacionalidade. Joana d'Arc, ela vai depois ser capturada pelos ingleses, ela vai ser acusada de bruxaria e queimada viva em praça, mas ela se torna um símbolo muito importante para os franceses dentro do quesito da nacionalidade. E aí, chegamos então à dinastia de Valois, tema da nossa próxima aula.